O tema de hoje é trabalho e energia. Eu vou discutir aqui com vocês várias questões bem interessantes e vou mostrar como resolvê-las. É com grande satisfação que preparo este material. Desejo que vocês se divirtam buscando as soluções das questões que eu apresento aqui. Espero também que este material sirva de estímulo para que todos vocês gostem cada vez mais dessa ciência fantástica que é a física. Peço a vocês que façam a inscrição no meu canal, pois só assim vocês ficam informados das novas publicações. Bons estudos, né, e continue acessando este material. Questão 66. Um balde velho de carvalho, com massa igual a 6,75 kg, está pendurado em um poço na extremidade de uma corda. A corda passa sobre uma polia sem atrito no topo do poço e você puxa horizontalmente a extremidade da corda para levar lentamente o balde até uma altura de 4 metros. Pergunta-se: qual é o trabalho realizado pela sua força ao puxar o balde para cima? Pergunta-se também qual é o trabalho realizado pela força da gravidade ao puxar o balde para cima. E qual é o trabalho realizado pela força resultante neste problema? Bom, vamos observando aqui a figura ao lado, nós notamos que há duas forças aplicadas no balde. Nós temos a força da gravidade, que é o peso, e temos a força que você exerce no balde para cima. Bom, supondo que esse movimento seja uniforme, ou seja, que ele suba com velocidade constante, a gente conclui que a força que você tem que exercer para puxar o balde é igual ao peso em módulo. Então, o balde sobe, o trabalho que você realiza é calculado multiplicando a força vezes a distância que o balde percorre na horizontal, que neste caso é só pegar a força, que é igual ao peso, nesse caso é multiplicar a massa vezes a gravidade, dá 66,2 newtons, isso aqui me dá a força que eu tenho que exercer para puxar esse objeto, esse balde. Bom, e aí, para calcular o trabalho, a energia que eu transfiro para o balde é só multiplicar a força, que é 66,2 newtons, vezes a distância percorrida, que nesse caso são 4 metros. Isso dá 265 joules. Bom, esse trabalho é positivo, significa dizer que você está fornecendo energia ao sistema. Para determinar o trabalho realizado pelo peso, note que o peso é uma força contrária, nesse caso, ao sentido do deslocamento aí do balde. Portanto, o peso realiza um trabalho negativo. Como o sistema sobe com velocidade constante, então o trabalho que o peso realiza em módulo é igual ao trabalho que você realiza. Só que, como o peso está no sentido contrário, esse trabalho é negativo, ou seja, o peso, em vez de fornecer energia ao sistema, extrai energia do sistema. Então, o trabalho aí é menos 256 joules. E o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos realizados por você e pelo peso, somando dá zero. Tá aqui, então dá 266 mais menos 265, desculpem, isso dá zero. Esta é a resposta da questão 66. Questão 67. Um trabalhador de uma fábrica exerce uma força horizontal para empurrar por uma distância de 4,50 metros, um engradado de 30 kg ao longo de um piso plano. O coeficiente de atrito cinético entre o engradado e o piso é igual a 0,25. Pergunta-se: qual o módulo da força aplicada pelo trabalhador? Essa é a primeira pergunta. Letra B. Qual o trabalho realizado por essa força sobre o engradado? Qual o trabalho realizado pela força de atrito sobre o engradado e qual o trabalho realizado sobre o engradado pela força normal, bem como pela força da gravidade. E, finalmente, qual o trabalho total realizado sobre o engradado. Então, nós temos aí várias perguntas. A primeira pergunta é qual o módulo da força aplicada pelo trabalhador. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar as forças que atuam no engradado. Nós temos a força exercida pelo trabalhador sobre o engradado, representada aqui. Nós temos a força de atrito, que se opõe a esse deslocamento. Força de atrito. Nós temos o peso, que é a força exercida pela Terra sobre o engradado. E temos a força normal, que é a força com que a superfície de apoio exerce no engradado. Como a massa do objeto é 30 kg, né,
Se a gente multiplicar esses 30 kg vezes a aceleração da gravidade, né, a gente obtém o peso. Então, está aqui o cálculo do peso. 30 vezes 9,8 dá 294 newtons. Este peso é igual à força normal. Então, a gente já tem aqui a questão do valor da força normal e o valor da força peso. Bom, vamos agora calcular a força que você exerce sobre o engradado. Bom, supondo que o sistema esteja em equilíbrio, né? Significa que o módulo da força F que o trabalhador exerce sobre a caixa é igual à força de atrito. Vamos supor que ele se desloca com velocidade constante. Então, o que acontece é que a força que você tem que aplicar é exatamente igual ao valor da força de atrito. Só que a força de atrito é μ vezes a força normal. Como o coeficiente de atrito é 0,25 e a força normal já foi obtida como 294, então basta multiplicar 0,25 vezes 294, que dá 74 newtons. Então essa é a força que eu tenho que aplicar sobre o engradado para movê-lo com velocidade constante. Agora nós vamos responder qual o trabalho realizado por essa força. Bom, quanto de energia essa força fornece ao sistema? Bom, para isso, nós vamos pegar, como a força está aplicada no mesmo sentido do deslocamento, então o trabalho é só multiplicar a força pela distância percorrida. A força é 74 newtons e a distância percorrida é 4,50 metros, como foi dado. Isso dá 333 joules. Então, essa é a energia transferida pela força para o engradado. Na letra C, pergunta-se qual é o trabalho realizado pela força de atrito. Bom, a força de atrito atua no sentido contrário. O valor será o mesmo da força que você realiza, só que é negativo, né? Então, o trabalho da força de atrito será menos 333 joules, ou seja, enquanto você fornece 333 joules, o atrito extrai 333 joules. Bom, a letra seguinte, letra D, pergunta-se qual é o trabalho realizado sobre o engradado pela força normal e pela força da gravidade. Pois bem, tanto a força da gravidade como a força peso atuam na direção perpendicular ao sentido do deslocamento desse engradado. Então, essas forças não realizam trabalho, porque elas atuam na direção perpendicular. O ângulo é de 90 graus, o cosseno de 90 é zero, então não haverá fornecimento de energia ao sistema por essas forças. Na letra seguinte, ele pede para você determinar o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é só somar o trabalho de todas as forças. Nesse caso, dá zero, né? 333 joules da força do trabalho realizado por você, mais menos 333 joules realizado pela força de atrito. Isso aqui dá zero e assim a gente responde a questão. Questão 68. Um carrinho de supermercado está sendo empurrado pelo pátio de um estacionamento sob o vento forte. Você aplica uma força constante, F igual a 30I menos 40J newtons, ao carrinho enquanto ele percorre um deslocamento D igual a menos 9I menos 3J metros. Quanto trabalho a força exercida por você realiza sobre o carrinho de supermercado? Bom, nesse problema nós temos a força e o deslocamento na forma de vetores. Então, nós podemos obter o trabalho, né, já que a força é constante, através do produto escalar da força pelo deslocamento. Então, o produto escalar da força pelo deslocamento me dá o trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a força, que é 30I menos 40J newtons, pelo deslocamento, que é menos 9I menos 3J. Bom, nesse caso, basta multiplicar, né, 30 vezes menos 9, já que I escalar I é 1, mais menos 40 vezes menos 30, já que J escalar J vale 1. Qualquer outra multiplicação que você faça vai dar zero, porque I escalar J ou J escalar I é zero. Então, basta multiplicar 30 por menos 9 e menos 40 por menos 3 e somar tudo. Isso dá menos 150 joules. Esta é a energia fornecida, este é o trabalho realizado por você, ou seja, em vez de você fornecer energia ao sistema, você está extraindo energia do sistema. Então, você teve que extrair energia do sistema para esta situação.
Questão 69. Há cerca de 50 mil anos atrás, um asteroide colidiu com a superfície terrestre. Medições recentes, em 2005, estima que esse asteroide tinha massa de aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a 8 quilos, cerca de 150 mil toneladas, e que tenha atingido o solo a uma velocidade de 12 km por segundo, cerca de 12 mil metros por segundo. Pergunta-se, quanta energia cinética esse asteroide liberou para o solo? Bom, para a gente responder essa primeira pergunta, é só lembrar que a energia cinética é calculada multiplicando a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, é 1 sobre 2, a massa é 1,4 vezes 10 elevado a 8, foi dada aqui, vezes a velocidade, tem que ser em metros por segundo, são 12 km por segundo, que equivale a 1.200 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo essa conta daqui, a gente encontra 1 vezes 10 elevado a 16 joules, esta é a energia cinética do asteroide, no momento do impacto. Muito bem. Letra B, pergunta-se, como essa energia se relaciona com a energia liberada por uma bomba nuclear de 1 megaton? Então, veja, ele dá aí a relação, ele quer que você compare esse valor com a energia liberada por uma bomba de 1 megaton. Bom, uma bomba de 1 megaton libera a mesma energia que 1 milhão de toneladas de TNT. E 1 tonelada de TNT libera cerca de 4,184 vezes 10 elevado a 9 joules de energia. Então, isso nada mais do que uma regra de 3. Bom, primeiro vamos transformar esse megaton, né, em joules, porque nós temos a energia cinética dada em joules. Então, vamos ver quanto equivale um megaton em joules. Bom, note que 1 megaton equivale a 1 milhão de toneladas de TNT. E 1 tonelada de TNT, segundo o problema, aí é 4,184 vezes 10 elevado a 9 joules. Então, 1 megaton é só multiplicar 1 milhão por 4,184 vezes 10 elevado a 9 joules. Então, está aqui. Se eu multiplicar isso aqui, eu encontro 1 megaton em joules, o que dá 4,184 vezes 10 elevado a 15 joules, esta multiplicação. Agora sim, eu vou pegar o valor que eu encontrei, né, que é 1 vezes 10 elevado a 16 joules, e vou dividir por esse valor aqui em joules para saber quantas bombas, né, seriam necessárias para liberar esta energia. Bom, então, a energia liberada, no caso, equivale a pegar 1 vezes 10 elevado a 16 joules, que é essa energia liberada aí pelo asteroide, dividido pelo 1 megaton, que equivale à energia de uma bomba. Isso dá 2,4 bombas, ou seja, seriam cerca de 2,4 bombas de 1 megaton que liberariam a energia equivalente a essa do asteroide que acertou aqui a Terra há cerca de 50 mil anos atrás. Questão 70. Uma caixa contendo 12 latas de refrigerante, massa de 4,30 kg, está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. A seguir, a caixa é empurrada 1,20 metros em linha reta por um cão treinado que exerce uma força constante de módulo igual a 36 newtons. Use o teorema do trabalho e energia para achar a velocidade final da caixa nas seguintes situações. Primeira situação, supor que não exista atrito entre a caixa e a superfície. E na segunda situação, supõe que existe atrito e o coeficiente de atrito cinético é de 0,30. Então, vamos para a primeira situação. Bom, o primeiro que chama aqui a atenção é a questão do teorema do trabalho e energia. O teorema do trabalho e energia garante que o trabalho realizado por todas as forças, ou seja, pela força resultante, é igual à variação da energia cinética. Então, basta pegar a energia cinética final e subtrair da energia cinética inicial que a gente encontra o trabalho realizado pela força resultante. Bom, como a caixa está parada, né, significa que a energia cinética inicial é zero. Assim, pelo teorema do trabalho e energia, o trabalho realizado pela força resultante vai ser igual à energia cinética final, já que a energia cinética inicial é zero. Assim, eu posso, lembrando que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, então a gente pode assim isolar a velocidade, nesse caso da raiz, de 2 vezes o trabalho dividido pela massa. Agora sim, a gente pode responder a letra A. Neste caso, na letra A, nós temos a força que você exerce sobre
sobre a caixa, que nesse caso segundo o problema, são 36 newtons. Nós temos o peso e temos a força normal. A distância percorrida é de 1,20 metros. Bom, no equilíbrio, a força normal é igual ao peso. Isso, nesse primeiro problema, não vai me interessar. Bom, agora vamos calcular a velocidade. Bom, nesse caso, o que eu vou fazer aqui é calcular o trabalho realizado pela força F. Nesse caso, o trabalho realizado pela força F é de 36 newtons, já que a força F de 36 newtons é a força resultante, porque o peso cancela a força normal. Então, sobra a força F de 36 newtons. Então, o trabalho vai ser o quê? Vai ser 36 newtons, que é a força, vezes a distância, que é 1,20. Isso dá 43,2 joules. Essa é a energia transferida pela força de 36 newtons pela resultante. Nesse caso, a velocidade é só pegar essa expressão para calcular. Então, vai ficar 2 vezes o trabalho, que é 43,2, dividido pela massa, que é 4,3 kg. Isso dá 4,48 metros por segundo, o que responde à primeira questão. Na segunda questão, ele quer que você faça o mesmo, só que agora inclui atrito. Então, nós temos aqui, pessoal, uma força de atrito atuando. Bom, nesse caso, a resultante já não é mais 36 newtons. Nós temos que subtrair 36 newtons da força de atrito para obter a resultante. Então, vamos calcular a força de atrito. A força de atrito é μ vezes a força normal. A força normal, nesse caso, é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Ou seja, a força normal é a massa, 4,30, vezes a gravidade, que é 9,8, o que dá 42,1 newtons. Vamos usar esse valor aqui para achar a força de atrito. Então, vai ser 0,30, que é o coeficiente de atrito, vezes o valor da força normal, que já foi calculado aqui, 42,1. Isso dá 12,6 newtons. Agora, eu posso calcular a força resultante. A força resultante é só subtrair 36 da força de atrito, que é 12,6. Então, subtraindo aqui, vai dar 23,4 newtons. Agora, eu posso determinar o trabalho da força resultante. Neste caso, o trabalho da força resultante é só multiplicar o valor da força resultante, que é 23,4 newtons, vezes a distância percorrida, que é 1,20 metros. Isso dá 28,1 joules. Pronto, agora eu tenho o trabalho da força resultante, vou usar de novo esta expressãozinha e assim eu acho a velocidade, como mostra aqui o resultado final. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes o trabalho, que é 28,1, pela massa, que é 4,30. Usando a calculadora, encontramos 3,61 metros por segundo, respondendo assim a questão 70. Questão 71. Quantos joules de energia uma lâmpada de 100 watts consome por hora? Qual a velocidade com que uma pessoa de 70 kg teria que percorrer para produzir esse valor em energia cinética? Bom, primeiro, vamos aqui observar o conceito de potência. A potência é a energia dividida pelo tempo. Logo, a energia é o produto da potência pelo intervalo de tempo. Então, está aqui a relação entre energia e potência. Bom, no caso aqui da potência é de 100 watts, ou seja, 100 joules por segundo. Em uma hora. Uma hora são 3.600 segundos. Então, a energia, o quanto de energia é transmitida por essa lâmpada vai ser 100 vezes 3.600, o que dá 3,6 vezes 10 elevado a 5 joules, respondendo assim a primeira pergunta. Depois ele pergunta qual é a velocidade com que uma pessoa de 70 kg teria que percorrer para produzir esse valor de energia cinética. Bom, a energia cinética, nesse caso, eu vou considerar como esta. Por outro lado, a energia cinética é calculada multiplicando a massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Bom, a massa, nesse caso, é de 70 kg. Então, vamos substituir. Mas antes de fazer isso, vamos isolar o que queremos, que é a velocidade. Então, isolando aqui a velocidade, nós encontramos a velocidade igual a raiz quadrada de 2 vezes a energia. Vou multiplicar 2 vezes esse valor e vou dividir pela massa. Já que a massa que está multiplicando a velocidade ao quadrado, ela passa dividindo. Bom, então essa aqui é a expressão que vai calcular a velocidade. Isso dá 100 metros por segundo, o que responde assim a letra B dessa questão. Questão 72. Uma dupla de atletas de bicicleta tandem, aquela bicicleta com 2 assentos, deve superar uma força de 154 newtons para manter uma velocidade de 9 metros por segundo. Calcule a potência em watts necessária para cada competidor, supondo que cada um deles pedale com a mesma potência. Bom, primeiro observe o conceito de potência. Neste caso, a gente pode obter a potência multiplicando a força pela velocidade. Esse seria o melhor caminho para a gente achar a potência total.
Bom, a potência nesse caso é só multiplicar 154 newtons vezes a velocidade, que é 9 metros por segundo. Isso dá 1.386 joules por segundo. Esta seria a potência desenvolvida pelos dois ciclistas. Agora, nós sabemos que a potência, nesse caso, de 1.386 é dividida para duas pessoas. Logo, a potência que cada competidor tem que oferecer para manter essa velocidade de 9 metros por segundo é a metade deste valor. Portanto, é 1.386 dividido por 2, que dá 693 watts. Bom, este é o resultado que eu encontrei. Consultando aí o livro onde foi tirada essa questão, o resultado dá 745 watts. Bom, eu não vejo e eu não achei esse valor. Eu acho estranho que seja 745. Acredito que essa resposta do livro esteja errada, mas como eu sou mortal, eu posso errar as interpretações, né? Se alguém souber uma outra resposta, que me corrija e assim eu venha corrigir este vídeo. Um grande abraço. Questão 73. Um saco de farinha de 5 kg é elevado verticalmente até uma altura de 15 metros com uma velocidade constante de 3,5 metros por segundo. Qual é o módulo da força necessária para isso acontecer? Bom, vamos começar respondendo essa primeira pergunta. Achar a força que consegue levantar este saco a uma altura de 15 metros. Vamos supor, aí, no problema é dito que a velocidade é constante. Logo, a resultante das forças tem que ser zero. Assim, a força que eu tenho que exercer tem que ser igual ao peso do saco, né? Já para manter o sistema em equilíbrio. Como a massa é 5 kg, logo a força que eu tenho que exercer é a massa vezes a gravidade. 5 vezes 9,8, o que dá 49 newtons. Este é o valor da força. Bom, por outro lado, ele pergunta qual é o trabalho realizado por esta força. Bom, a energia transferida por essa força é só multiplicar a força vezes a altura. Nesse caso é 49 vezes 15, o que dá 735 joules. Essa é a energia transferida pela força. Depois pergunta-se em que se transforma esse trabalho. Ora, esse trabalho se transforma em energia potencial gravitacional, que representa a interação entre o saco de farinha e a Terra. Então, esta é a resposta aí da questão 73. Questão 74. Uma bola de beisebol é lançada do telhado de um edifício de 22 metros de altura com a velocidade inicial de 12 metros por segundo e dirigida formando um ângulo de 53,1 graus acima da horizontal. Pergunta-se qual é a velocidade da bola imediatamente antes de colidir com o solo. Use o método da energia e despreze a resistência do ar. Então, vamos concentrar aqui os nossos estudos para responder essa primeira pergunta, ou seja, achar a velocidade da bola imediatamente antes de colidir com o solo. E vamos usar o método da energia e desprezar a resistência do ar. Bom, aqui está uma ilustração mostrando o que está ocorrendo. Nós temos aqui a bola se deslocando aqui inicialmente com um ângulo de 53,1 graus em relação à horizontal e está a 22 metros do solo. Pela conservação da energia, nós devemos ter que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, aqui no ponto mais baixo, no solo. Adotaremos o nível de referência como sendo o solo. Então, nós podemos escrever a energia mecânica inicial como a soma da energia cinética mais a energia potencial, que nesse caso é calculada multiplicando a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que é mgh. Por outro lado, quando a bola atingir o solo, nós temos a energia cinética dela, que é mv ao quadrado sobre 2, e a energia potencial final é zero, já que nesse ponto, no nível, a altura é zero. Então, temos que resolver isso daqui. Bom, o que nós queremos? Nós queremos a velocidade com que ela atinge o solo, é a velocidade final. Vamos dividir todos os termos dessa expressão aqui, né, pela massa, ou seja, não depende da massa o resultado dessa velocidade. Então, cancela aqui a massa. O que nós encontramos? E multiplicamos por 2. Então, vai ficar a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes gh, já que eu estou multiplicando por 2. Isso aqui vai ser igual à velocidade final ao quadrado, já que eu estou multiplicando por 2, cancela com 2 aqui. E aí a gente pode isolar a velocidade final, que nesse caso a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 12 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 22 metros. Fazendo as contas aqui, né, e extraindo a raiz quadrada desse resultado, dá 24 metros por segundo. E assim a gente responde a primeira letra.
A segunda letra pergunta qual seria a resposta da parte A se a velocidade inicial formasse um ângulo de 53,1 abaixo da horizontal. Veja, perceba que em nenhum momento nós utilizamos o ângulo. E, portanto, o resultado da letra B seria o mesmo, seria os 24 metros por segundo. Ela não depende do valor do ângulo de lançamento. O que depende é da velocidade inicial, ou seja, da energia cinética que você fornece à bola. É isso que é o mais importante. E na letra C, se você não desprezasse a resistência do ar, a maior velocidade ocorreria em qual caso? Bom, se você não desprezar, se você considerar a resistência do ar, a maior velocidade que a bola atingiria seria aquela que teria o menor percurso, a menor trajetória, o menor tempo de contato com o ar. Seria no caso, no segundo caso, né? No trajeto B. No trajeto B ele joga a bola a uma direção de 53,1 graus abaixo da horizontal. Então a trajetória seria mais curta e aí a resistência do ar atuaria por um tempo menor e aí ele atingiria velocidades maiores. Ok? Então está respondida aí a questão 74. Questão 75. Uma força de 800 newtons estica uma mola até uma distância de 0,200 metros. Qual é a energia potencial da mola quando ela está esticada de 0,200 metros? Bom, vamos então responder essa primeira questão. Achar a energia potencial da mola quando ela está esticada de 0,200 metros. Bom, esse 0,200 metros representa a deformação. Mas antes mesmo de determinar a energia potencial da mola, quando ela está esticada de 0,200 metros, vamos determinar a constante elástica da mesma. Nós sabemos que a força elástica é igual a K vezes X. Então, a constante elástica é dividir a força pela deformação. Nesse caso, são 800 newtons dividido pela deformação, 0,200. Isso dá 4 vezes 10 elevado a 3 newtons por metro. Agora sim, eu posso determinar a energia potencial da mola quando ela está esticada de 0,200. Neste caso, lembrando que a energia potencial é kx ao quadrado sobre 2, o K é 4 vezes 10 elevado a 3, o X é 0,200 ao quadrado sobre 2, o que dá 80 joules, o que a gente responde assim a letra A. Para a gente responder a letra B, pergunta-se qual é a energia potencial da mola quando ela está comprimida de 5 centímetros. É o mesmo cálculo que vamos fazer aqui na letra A, só que agora o x é 5 centímetros, que temos que transformar para metro. Então, 5 centímetros equivale a 0,05 metros. Substituindo na expressão que define a energia potencial, vai ser a constante elástica, que é 4 vezes 10 elevado a 3, vezes 0,05 ao quadrado, dividido por 2, o que dá 5 joules, o que responde assim a letra B. Questão 76. Uma mola ideal de massa desprezível tem 12 centímetros de comprimento, quando nada está preso a ela. Ao pendurarmos um peso de 3,15 kg nessa mola, seu comprimento passa a ser 13,40 centímetros. Para que armazene 10 joules de energia potencial, qual deve ser o seu comprimento total? Suponha que a mola continue obedecendo a lei de Hooke. Bom, então ele quer saber, né, qual é o comprimento total da mola quando ela consegue armazenar 10 joules de energia potencial. Ora, nós temos que ver qual é a deformação que temos que produzir na mola para que ela armazene 10 joules. Bom, então vamos achar o x, a deformação. Lembrando que o comprimento inicial dela, sem a carga, é 12 centímetros. Bom, primeiro nós notamos que há duas forças atuando na mola. Nós temos o peso, que é de 3,5 kg, a massa que está pendurada na mola. E temos a força elástica, que é a força que puxa o bloco para cima, que é dada por K vezes X. No equilíbrio, nós podemos igualar a força elástica com o peso, né? Então, o bloco está sustentado por essa mola e deforma. E aí, no caso aqui, nós colocamos esta condição aqui de equilíbrio. Como a força elástica é K vezes X e o peso é a massa vezes a gravidade, a gente pode achar a constante elástica multiplicando a massa pela gravidade e dividindo pela deformação.
E a deformação neste caso é 13,4 centímetros, menos 12, que dá 1,4. Por que isso? Porque foi dito que quando coloca-se um peso de 3,15 quilos na mola, o comprimento total dela agora passa a ser 13,40. Ora, sem o peso era 12, e com o peso é 13,40. Então, quanto se deformou? A diferença, 13,4 menos 12, o que dá 1,4 centímetros. Bom, agora sim, eu posso calcular a constante, no caso aqui, a constante elástica. No caso aqui, a constante elástica é dada por essa expressão. Então, nós temos a massa, que é 3,15, a gravidade é 9,80 e o x achamos como 1,4 centímetros, que eu vou transformar para metro. É só dividir por 100. Fazendo essa conta, dá 2.205 newtons por metro. Essa é a constante elástica da mola. Bom, agora nós vamos calcular a deformação necessária para que a mola armazene 10 joules, como o problema sugere. Ele quer saber qual é o comprimento da mola para que ela armazene 10 joules. Pois bem, a energia potencial é dada por 1 meio de kx ao quadrado. Assim, a deformação x vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a energia potencial dividido pela constante elástica, né? Bom, nesse caso, x, né, vai ser mais ou menos, na realidade, mais ou menos, a raiz quadrada de 2 vezes a energia, que é 10, dividido pela constante, que é 2.205. Fazendo as contas, isso dá mais ou menos 0,0952 metros. Ou seja, nós temos que comprimir de 0,0952 metros ou distender de 0,0952 metros. Seria a deformação causada na mola. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o comprimento da mola, né? Qual deve ser o seu comprimento total. O comprimento total da mola, como o comprimento dela é 12 centímetros, então a gente teria que pegar esses 12 centímetros e somar este valor em centímetros, que é 9,52 centímetros. Se a gente somar, dá 21,52 centímetros, né? Seria esse o comprimento da mola quando ela se distende. Ou, se você comprimir, você tem que pegar esses 12 centímetros e subtrair de 9,52 centímetros. Ela teria que ficar num comprimento de 2,48 centímetros. Bom, esses resultados, claro que não tem muito significado físico, porque não tem significado. A mola tem um comprimento de 12 centímetros. Para a gente causar uma deformação de quase 10 centímetros, de 9,52, como a gente encontrou, é um resultado assim meio complicado, né? A mola, acredito que os anéis da mola ficariam muito separados uns dos outros, o que poderia causar estragos na mola. Mas o problema aí sugere que a mola é ideal, né? Tudo pode acontecer, ok? Questão 77. A constante elástica de certa mola de massa desprezível é dada por K igual a 1.600 newtons por metro. Pergunta-se qual deve ser a distância de compressão dessa mola para que ela armazene uma energia potencial igual a 3,20 joules. Bom, vamos responder então essa questão. Nós temos a constante elástica, temos a energia potencial e queremos saber qual é a compressão que essa mola tem que ter para armazenar 3,20 joules de energia. A energia potencial é dada por essa expressão, 1 meio de kx ao quadrado. Assim, eu posso isolar x, multiplicando 2 vezes a energia potencial e dividir por k, e depois extrair a raiz quadrada. Agora, a gente pode substituir os valores numéricos, que nesse caso é 3,20 a energia potencial. Assim, x vai ser igual a 2 vezes a energia potencial, que é 3,20, sobre a constante elástica, que é 1.600. Fazendo as contas, isso dá 0,0632 metros, ou 6,32 centímetros. Agora nós vamos responder a parte B. Você coloca verticalmente uma das extremidades da mola sobre o solo e aí deixa cair sobre a mola um livro de 1,20 kg a partir de uma altura de 0,80 metros. Esse 0,80 metros é medido acima da extremidade superior da mola. Calcula a distância de compressão máxima dessa mola. Bom, vamos fazer aqui a ilustração. É dito que o livro está a 0,80 metros acima da extremidade superior da mola. Então, essa distância aqui é 0,80. Quando o livro acertar a mola, ele vai comprimir a mola de uma distância x até parar.
E aí a altura que o livro se encontra em relação à posição em que ele vai parar vai ser 0,80 mais x. Esse vai ser o meu h. Assim eu vou adotar, assim o que a gente nota? A gente nota que toda a energia potencial gravitacional aqui, nessa posição, vai ser transferida para a mola, quando o livro se encontrar nessa posição aqui com velocidade nula. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou igualar a energia potencial gravitacional nessa posição para a energia potencial elástica da mola, né, quando o livro estiver nesta posição. A energia potencial é dada por mgh, em que m é 1,20, é a massa, g é a gravidade, 9,80, e h é 0,80 mais x. Fazendo as contas, dá 9,41 mais 11,76x. Muito bem. Por outro lado, a energia mecânica nesse ponto é igual à energia mecânica nesse ponto, como eu já tinha dito. A energia mecânica nesse ponto aqui é puramente gravitacional e a energia nesse ponto aqui é puramente elástica. Assim, eu posso escrever 1 meio de kx ao quadrado, que é a energia potencial aqui nesse ponto, é igual à energia potencial gravitacional, que já foi calculada aqui, como sendo 9,41 mais 11,76. Bom, nesse caso aqui, eu vou passar esse 2, né, vou multiplicar o valor da energia potencial, que já está aqui. Esse K é 1.600, então 1.600 vezes x ao quadrado. Então, eu tenho essa equação aqui. Vamos simplificar, né, 1.600 por 2. Isso dá 800x ao quadrado, e esse termo daqui eu vou passar para o primeiro membro, igual a zero. Então, eu tenho a equação do segundo grau. Vamos responder essa equação do segundo grau. Se a gente resolver essa equação do segundo grau, o valor que a gente vai obter para x, o valor que tem significado físico, é 0,120 metros. A solução da equação do segundo grau eu deixo para vocês. Lembre-se que você tem que calcular delta, né? E depois aplicar na fórmula de Bhaskara. Questão 78. Você foi solicitado para projetar uma mola que deve fornecer a um satélite de 1.160 kg uma velocidade de 3,50 metros por segundo em relação a uma estação espacial em órbita. Sua mola deve fornecer ao satélite uma aceleração máxima de 5 vezes a aceleração da gravidade. Pois bem, você pode desprezar a massa da mola, a energia cinética do recuo da estação e variações da energia potencial gravitacional. Pergunta-se, qual deve ser a constante elástica da mola? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma situação, né, bem contextualizada. Primeiro, observe que o trabalho realizado pela força resultante, neste caso, é igual à variação da energia cinética. Na realidade, o trabalho da força resultante é sempre igual à variação da energia cinética. Então, nós podemos calcular esse trabalho da força resultante por esse teorema. No caso, o trabalho da força resultante é o trabalho da força elástica, que nós sabemos que é 1 meio de kx ao quadrado. Então, o trabalho da força elástica é 1 meio de kx ao quadrado. A variação da energia cinética é a energia cinética final menos a inicial. Em relação à estação, a velocidade inicial é zero e a velocidade final é um valor que vamos determinar. Isso aqui vai ser, no caso, é 1 meio de mv ao quadrado, né? A energia cinética final. Isso aqui, então, simplificando aqui tudo por 2, multiplicando tudo por 2, a gente encontra essa primeira relação. Muito bem. Por outro lado, a força resultante nesta situação é a força elástica. No caso aqui é K vezes X, onde K é a constante elástica e X é a deformação da mola. Pela segunda lei de Newton, K vezes X é igual a massa vezes a aceleração. E neste caso, a aceleração é máxima, que nesse caso é 5 vezes a aceleração da gravidade. Então, Kx é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso vai dar massa vezes 5g, já que a aceleração é 5g. Bom, vamos agora resolver o sistema formado pelas equações 1 e 2. Resolvendo esse sistema, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, vamos dividir a equação 1 pela equação 2. Então, está aqui kx ao quadrado dividido por kx e mv ao quadrado dividido por 5mg. Simplificando aqui a massa, significa dizer que a massa não influencia nesses cálculos. Simplificando aqui o x ao quadrado com x, a constante também, encontra que x é v ao quadrado sobre 5g. Agora sim, a gente pode substituir os valores. A velocidade já é conhecida, nesse caso, é 2,50, foi dado. A gravidade é 9,80. Resolvendo isso aqui, dá 0,128 metros. Então, achamos x. Como achamos x,
nós sabemos de 2, né, da equação 2, que Kx é igual a 5mg, está aqui. Então, nós podemos isolar K. K, nesse caso, vai ser 5 vezes a massa, que nesse caso é 1.160, vezes a gravidade, que é 9,80, né? Veja que a massa do satélite foi dada aqui como 1.160. E o x a gente encontrou como sendo 0,128. Para ser mais preciso, 0,1275 metros, o valor de x que a gente encontrou. Usando aqui a calculadora, a gente encontra 4,46 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro. Essa aqui representa a constante elástica da mola que devemos projetar. Bom, vamos responder a mesma questão aí do satélite por um segundo método, uma forma diferente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar a conservação da energia mecânica. Pela conservação da energia mecânica, nós sabemos que a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial é igual à energia potencial final mais a energia cinética final. Né? A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. A energia potencial inicial, pessoal, é puramente elástica, já que a mola está deformada, é um meio de kx ao quadrado. A energia cinética inicial é zero, já que o satélite está parado. A energia potencial final, nesse caso, é zero, a energia potencial elástica, né? E a energia cinética final é um meio de mv ao quadrado. Simplificando tudo isso aqui, a gente encontra que kx ao quadrado é igual a mv ao quadrado. Bom, é dito que a aceleração é máxima no ponto de máxima compressão. Ou seja, nesse caso, a força resultante é dada pela massa vezes a aceleração, né? Desprezando os efeitos da gravidade, nós temos que Kx, né, que é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso, a máxima aceleração é 5g. Portanto, vai ficar a massa, que é conhecida, sim, é conhecida, vezes a aceleração, que é 5g. Então, está aqui essa segunda relação. Agora, a gente pode multiplicar a equação 2 por x. Vamos multiplicar essa equação aqui por x. Aí vai ficar kx ao quadrado é igual a 5gmx. E, por outro lado, a gente sabe que mv ao quadrado é igual a kx ao quadrado, né? Então, mv ao quadrado é o meu kx ao quadrado. Então, eu vou substituir esse resultado aqui em kx ao quadrado, já que kx ao quadrado é mv ao quadrado. Então, colocando, vai ficar mv ao quadrado é igual a 5gmx. gmx. E aí a gente pode isolar x, que nesse caso vai ser v ao quadrado sobre 5g. Usando os valores numéricos, né? A velocidade é 2,50, a gravidade é 9,80, isso dá 0,128 metros. Isso aí responderia a segunda parte, aí, a letra B da questão, que é a deformação que causaria. A mola teria que ser deformada com esse valor. E para a gente achar aqui, no caso, o valor da constante elástica, é lembrar que Kx é igual a 5gm, né? Já temos aqui que Kx é 5gm da equação 2. Então, K vai ser quem? Vai ser 5 vezes a massa, que é 1.160, a massa do satélite, vezes a gravidade, dividindo pelo valor de x, que já foi encontrado aqui. Então, esse resultado dá 4,46 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro, o que a gente responde assim, o valor da constante elástica, que devemos projetar aí para que isso funcione. Questão 79. A figura abaixo mostra 3 forças aplicadas em um baú, que se desloca 3 metros para a esquerda, sobre um piso sem atrito. Os módulos das forças F1 é de 5 newtons, F2 é 9 newtons e F3 vale 3 newtons. O ângulo é de 60 graus, o ângulo que a força F2 faz com a direção do deslocamento. Nesse deslocamento, qual é o trabalho realizado pela força resultante? E pergunta se a energia cinética do baú aumentou ou diminuiu. Bom, vamos calcular o trabalho realizado pela força resultante. Bom, para isso, vamos determinar o trabalho realizado por cada uma das forças. O trabalho realizado pela força 1 é um trabalho positivo. Por quê? Porque a força 1 é aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento. O baú se desloca para a sua esquerda. Assim, você pode calcular o trabalho multiplicando a força pela distância vezes o cosseno de zero, que nesse caso dá 15 joules. A força 1 fornece energia ao sistema. A força 2, ela atua no sentido de se opor ao deslocamento, né? já que ela faz um ângulo de 120 graus com a direção em que ele se desloca. Né? Observe que o ângulo aqui é de 60 graus, mas o ângulo que interessa para nós é esse ângulo daqui, que é o ângulo formado entre a força e o deslocamento
o sentido do deslocamento, que nesse caso é para cá. Então, é pegar 180 menos 60, que dá 120, calculado aqui. Então, basta multiplicar a força 2 vezes a distância, vezes o cosseno de 120, que é menos 0,5. Isso dá menos 13,5 joules, ou seja, a força 2 extrai energia do sistema. Por outro lado, a força 3 não realiza nenhum trabalho, nem extrai, nem cede energia para o sistema. Nesse caso, o trabalho dela é zero. O trabalho da força resultante é a soma desses trabalhos. Isso dá 1,50 joules. É um trabalho positivo. Bom, por outro lado, pergunta-se se a energia cinética do baú aumenta ou diminui. É só lembrar do teorema do trabalho-energia. O teorema do trabalho-energia garante que o trabalho realizado pela força resultante é a variação da energia cinética. Ou seja, esse valor aqui, 1,50 joules, representa a variação da energia cinética. Como a variação da energia cinética é 1,50 joules, ou seja, houve um aumento dessa variação, significa dizer que a energia cinética aumentou. A energia cinética final é maior do que a inicial. Questão 80. Em t igual a 0, uma bola de 1 kg é atirada de uma torre com velocidade vetorial 18i mais 24j metros por segundo. Quanto é ΔU, ou seja, a variação da energia potencial, do sistema bola-terra entre 0 e 6 segundos, ainda em queda livre? Bom, é muito simples essa questão. O problema pede para você achar a variação da energia potencial. O aluno tem que saber que o trabalho realizado pela força resultante é sempre igual à variação da energia cinética. Tem outra situação interessante, é quando há forças conservativas, ou seja, como o peso, a força elástica. Essas forças são conservativas e quando elas atuam no sistema, também o trabalho pode ser calculado pelo negativo da variação da energia potencial, que é este o caso. Neste caso, nós temos aqui um sistema em que atua somente a força da gravidade. Então, o trabalho pode ser calculado como sendo menos a variação da energia potencial. Por outro lado, o trabalho também é igual à variação da energia cinética, independente das forças que estejam atuando. Bom, então a gente vai calcular, pessoal, aqui a variação da energia cinética. E esse valor a gente multiplica por menos 1 e assim responde a questão. Bom, a velocidade na direção x, nesse caso, é 18 metros por segundo, né? E na direção x, o movimento se mantém, o movimento é uniforme, ou seja, a velocidade não muda. Isso quer dizer que a energia cinética na direção x, devido à velocidade, ela se mantém constante. Mas na vertical não, na vertical o movimento é acelerado, é um movimento cujo valor é dado por essa expressão daqui, ó. A velocidade final é igual à velocidade inicial na vertical menos gt. Eu estou adotando o sistema para cima, a gravidade atua para baixo. Logo, eu vou usar o sinal menos. A velocidade inicial na direção y, né, na direção vertical, é 24. A gravidade, a aceleração de queda é 9,8 vezes 6, que é o tempo de queda. Isso dá menos 34,8 metros por segundo. Essa é a velocidade na direção vertical, dirigida para baixo, adotando o referencial para cima. Então, a gente pode agora calcular a variação da energia cinética na direção vertical. Na direção horizontal, a variação é nula. Por que nula? Porque a velocidade horizontal não muda, é 18 metros por segundo. Mas na vertical, não. Na vertical, no início era 24 e agora é menos 34,8. Então, a variação da energia cinética é 1 meio de m, a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado na direção y. Substituindo aqui os valores e lembrando que a massa do objeto é de 1 kg, a massa da bola. Então, isso dá, pessoal, depois de usar a calculadora, 3,2 vezes 10 elevado a 2 joules. Bom, isso representa já a variação da energia cinética, que é o que interessa para nós. Bom, a variação procurada, né, vai ser o negativo dessa variação. Portanto, é menos 3,2 vezes 10 elevado a 2 joules. Esta é a resposta da questão 80. Questão 81. Um esquiador de 60 kg parte do repouso a uma altura de 20 metros, acima da extremidade de uma rampa para saltos de esqui, como mostra a figura, e deixa a rampa fazendo ângulo de 28 graus com a horizontal, ilustrado aqui.
Despreze os efeitos da resistência do ar e suponha que a rampa não tem atrito. Pergunta-se, qual é a altura máxima, h, do salto em relação à extremidade da rampa? Então, ele quer saber qual é essa altura aqui inicialmente. Bom, depois ele pergunta se o esquiador aumentasse o próprio peso colocando uma mochila nas costas, o que aconteceria com essa altura? Seria maior, menor ou a mesma coisa? Bom, vamos responder a primeira letra. Bom, para isso, pessoal, a gente tem que observar bem a questão da conservação da energia mecânica, né? Nós vamos determinar o módulo da velocidade do esquiador, né, que ele é projetado aqui na rampa, usando a conservação da energia. Vamos adotar o nível de referência, pessoal, exatamente na extremidade da rampa, aqui é mostrado na figura, essa parte pontilhada. Vamos adotar o nível de referência aqui. Então, no momento em que ele partiu, ele está numa altura h. E pela conservação da energia mecânica, a gente pode dizer que a energia mecânica inicial, aqui nesse ponto, é igual à energia mecânica no ponto correspondente a essa posição aqui, ó. Então, veja, a energia mecânica aqui é energia potencial mais energia cinética. Só que a energia cinética dele é zero, ele parte do repouso. Então, só considera para a gente aqui a energia potencial, que é dada por mgh. Bom, nesse ponto daqui, a energia mecânica vai ser dada por quem? Vai ser dada pela energia potencial, que é zero, já que coincide com o nível, mais a energia cinética, que ele chega com uma certa velocidade. E essa é a questão, eu tenho que achar essa velocidade. Vai dar 1 meio de mv ao quadrado. Isso aqui vai dar, no caso, GH é igual a 1 sobre 2v ao quadrado. Aqui, pessoal, tem um fato interessante. Note que a massa do cara, do esquiador, foi eliminada. Ou seja, o problema não depende da massa, se ele colocar ou não uma mochila nas costas. A massa aqui não tem nenhum significado aqui no que diz respeito à velocidade. Então, a gente responde aqui essa letra B. Né? Se o esquiador aumentar a sua massa, colocando uma mochila nas costas, o que seria com a altura? Né? Seria a mesma coisa, a altura seria a mesma, já que ela não depende, a velocidade com que ela vai sair aqui não depende dessa massa, já que a gente cancelou aqui. Mas aí, resolvendo aqui, pessoal, o problema, né? GH é igual a 1 meio de V ao quadrado. Então, V ao quadrado é 2 vezes GH maiúsculo, onde H maiúsculo é essa altura aqui. Pois bem, continuemos. Bom, a altura máxima que ele pode atingir, né, Hzinho aqui, né, com um ângulo de lançamento de 28 graus, é dada por essa expressão, pessoal. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é na unidade anterior. É você estudar um pouquinho aí de lançamento de projétil. Vamos considerar como se fosse um projétil. Então, a altura máxima que um projétil atinge, lançado aqui com ângulo θ acima da horizontal, é dado por essa fórmula. Velocidade de lançamento ao quadrado, seno do ângulo de lançamento ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Isso aqui representa a altura máxima alcançada. Bom, então, a gente pode aqui verificar que esse V ao quadrado é 2GH. Eu posso substituir esse resultado aqui, ó, na velocidade ao quadrado. 2GH maiúsculo, vezes o seno ao quadrado sobre 2G. Aí sim, a gente já pode cancelar esse 2G com esse 2G aqui e encontrar uma formulazinha para a altura máxima que ele atinge, né? Então, a altura máxima que ele atinge depende de quem? Da altura que o cara iniciou em relação ao nível e depende também do ângulo que ele vai se projetar. É isso que depende dessa alturazinha aqui e não depende mais nada. Ela não depende da massa. Portanto, a altura, substituindo os valores numéricos, ele se deslocou aí de uma altura de 20 metros. Então, substituindo aqui, né, 20, o seno do ângulo de lançamento, que nesse caso é 28 graus. Isso dá 4,4 metros, aproximadamente. Este é o resultado dessa questão 81. E a letra B, como eu já disse, ela não depende da massa que se coloque nas costas aí do esquiador. Ela só depende, a altura, nesse caso, do ângulo de lançamento em que ele é projetado e da altura em que ele partiu. Somente disso e mais nada. Questão 82. Uma bomba de água aspira de uma cisterna descarregando 600 litros de água por minuto, ou seja, 600 quilos de água por minuto, a uma velocidade de 10 metros por segundo e numa altura de 10 metros. Calcule a potência mínima da bomba, desprezando-se as perdas e considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o problema pede para você achar qual é a potência mínima que você, como engenheiro, deveria projetar aí
a bomba para fazer esse trabalho. Pois bem, nós temos aí o tempo de 1 minuto, né? Vamos considerar o tempo aí como 1 minuto. E a gente sabe que ela projeta aí 600 litros de água por minuto. Então, a massa daria 600 quilos, já que 1 litro de água é definido como sendo 1 quilo. Então, 600 quilos nós temos de água. Bom, a potência, pessoal, mínima nesse problema é aquela necessária somente para tirar a água aí do rio, né, e levar a uma altura de 10 metros de altura. Nesse caso, a energia corresponde à energia potencial gravitacional. Você não deve incluir aí a energia cinética, somente deve levar em consideração a energia potencial gravitacional. Bom, seria a energia mínima. Nesse caso, a energia potencial, a variação essa aí da energia potencial gravitacional é mgh. A massa é 600 kg, a gravidade é 9,8 e a altura são 10 metros. Isso dá 5,9 vezes 10 elevado a 4 joules. Essa seria a energia mínima necessária para tirar a água daqui e levar até a caixa d'água aí. E aí ela chegaria com velocidade zero. Bom, a potência da bomba, neste caso, pessoal, é só dividir essa energia, né, que é 5,9 vezes 10 elevado a 4 joules, pelo tempo correspondente a 1 minuto, que são 60 segundos. Fazendo essa conta, pessoal, isso dá em torno de 1000 watts, 1 vezes 10 elevado a 3 watts, ou 1 kW. Bom, respondendo assim a questão. Bom, por outro lado, né, o problema pede, na situação do problema, a potência da bomba é maior que a mínima, que como foi colocado aqui no problema, né, com velocidade de 10 metros por segundo. Bom, neste caso aí, se a gente levar em consideração a essa velocidade, aí, pessoal, eu tenho que somar a energia potencial gravitacional mais a energia cinética da bomba, da água. E aí a bomba tem que trabalhar mais. E aí você teria que projetar a bomba para chegar com essa velocidade de 10 metros por segundo, teria que adicionar mais energia, ou seja, a bomba teria que ter uma potência maior. Nesse caso, a gente vai pegar a energia potencial, que já foi calculada aqui, como 600 vezes a gravidade, vezes a altura, que é 10 metros, e incluir também a energia cinética da água, que é um meio de 600 vezes 10 elevado a 2. Isso dá 8,88 vezes 10 elevado a 4 joules. Aí sim, eu pego a energia, que é 8,88 vezes 10 elevado a 4 joules, dividido pelo tempo, 60 segundos. Isso daria 1,5 vezes 10 elevado a 3 watts. Em outras palavras, a potência mínima para tirar a água do rio e levar a 10 metros de altura, sem aumentar a velocidade dela, seria de 1000 watts. Mas, para ela chegar com a velocidade de 10 metros por segundo, seria de 1,5 vezes 10 elevado a 3 watts, ou seja, 1,5 kW. Então, está aí as respostas desta questão. Questão 83. Uma escada rolante liga um andar de uma loja com outro, situado a 7,5 metros acima. O comprimento da escada é de 12 metros e ela se move a 0,60 metros por segundo. Pergunta-se qual deve ser a potência mínima do motor para transportar até 100 pessoas por minuto, sendo a massa média igual a 70 kg. Bom, então vamos responder essa primeira pergunta. Determinar a potência mínima do motor para transportar 100 pessoas até 100 pessoas por minuto, né? Sendo que a massa média de cada pessoa é de 70 kg. Primeiro nós vamos fazer uma ilustração aqui do problema. Nós temos uma escada de extensão 12 metros e ela consegue levar as pessoas de um andar para outro que está a 7,5 metros acima. A potência mínima do motor, neste caso, a gente tem que determinar o trabalho realizado por ele para levar essas pessoas de um local para outro. Ora, o trabalho realizado pelo motor, pessoal, é o trabalho realizado contra a força da gravidade. E esse trabalho, essa energia potencial gravitacional que vai ser armazenada no sistema quando as pessoas estiverem no andar superior, se a gente dividir essa energia pelo tempo, a gente tem a potência. Então, a potência do motor vai ser a energia potencial gravitacional, que é dada pela massa das pessoas transportadas pela escada, vezes a gravidade, vezes a altura, nesse caso, ΔY, e dividido pelo tempo gasto.
Bom, nesse caso, a gente sabe que ΔY por ΔT, isso aqui representa a velocidade na escada na direção vertical, já que ΔY representa a altura. Então, a potência pode ser calculada multiplicando a massa vezes a gravidade vezes a velocidade na direção vertical, Vy. Bom, nós sabemos a velocidade da escada na direção aqui, na diagonal aqui, ó, que é 0,60 metros por segundo. Bom, essa velocidade na direção vertical, nesse caso, é só pegar a velocidade, né, e multiplicar pelo seno do ângulo. Se a gente fizer isso, a gente acha a velocidade com que a escada sobe. O seno do ângulo entre a escada e o piso. Então, o seno desse ângulo vai ser cateto oposto, que é 7,5, dividido pela hipotenusa, que é 12. Então, se a gente multiplicar a velocidade vezes o seno do ângulo, a gente tem a velocidade na direção vertical. Então, a velocidade da escada é 0,60 e o seno é 7,5 dividido por 12. Isso dá 0,375 metros por segundo. Então, a gente pode escrever a potência, nesse caso mínima, como sendo a massa vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a velocidade vertical, que é 0,375, o que dá 3,675 vezes a massa total que a escada transporta. Temos agora que achar esse valor da massa. Para isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente observa que em 60 segundos a escada consegue transportar 100 pessoas. Isso, se a gente pegar essa massa 100 e multiplicar pela massa de uma pessoa, dá 7.000 quilos. Então, ela transporta em 60 segundos 7.000 quilos. Agora, quanto ela se desloca? Quanto a escada se desloca? Nesse caso, em um minuto, ela se desloca 60 segundos vezes 0,60 metros, que é a velocidade dela, metros por segundo. Isso dá 3,6 metros. Assim, nos 12 metros de extensão, qual é a carga que ela transporta? Serão 7.000 quilos, correspondente à massa de 100 pessoas, vezes 12 metros, dividido por 3,6. Né? Por regra de 3, você conclui que essa aqui será a massa. Bom, a potência, então, é só multiplicar, né, 3,675 vezes a massa total, que é essa massa daqui. Fazendo as contas, dá 85,75 kW. Esta seria a potência mínima do motor para transportar essas pessoas. Na letra B, ele pergunta qual é o trabalho realizado sobre uma pessoa, né, de 70 quilos para transportá-la em 10 segundos. Bom, o trabalho realizado pelo motor, como eu já disse, corresponde ao trabalho necessário para erguer 70 kg a uma altura de 7,5 metros, né, em 10 segundos, com velocidade de 0,60 metros por segundo, que é a velocidade da escada. A potência do motor é dada por quem? Por mg, velocidade na direção y, onde esse m agora é a massa da pessoa, que é 70 kg. Então, é 70 vezes 9,8 vezes a velocidade vertical, que já foi calculada como 0,375 metros por segundo. Fazendo as contas, isso dá 257,3 joules por segundo. Esse daqui representa o que? Representa a potência. O problema pede para achar o trabalho, né, realizado pelo motor. Bom, o trabalho é a potência vezes o tempo. Então, é só pegar essa potência e multiplicar pelo tempo, que são 10 segundos. Isso dá 2.573 joules. Questão 84. O motor de uma bomba hidráulica tem potência igual a 500 watts. Em quanto tempo, aproximadamente, esta bomba enche um reservatório de 1.000 litros, colocando a uma altura de 10 metros, de modo que a água seja injetada no reservatório com a velocidade de 2 metros por segundo. Adote a gravidade como 10 metros por segundo. Bom, então, veja só, pessoal. O motor da bomba hidráulica, ele tem que transportar aí 1 tonelada de água, né, 1.000 litros, e tem mais. Além disso, ele tem que fornecer uma energia cinética, cuja velocidade é de 2 metros por segundo ao chegar no reservatório. Então, a energia que o motor vai gastar corresponde ao que? Ao trabalho realizado para tirar esses 1.000 litros de água e levar a uma altura de 10 metros, ou seja, isso corresponde a mgh, né? O produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. E ainda você tem que ter uma certa velocidade, no caso de 2 metros por segundo, que corresponde à sua energia cinética. Então, o trabalho total corresponde a mgh mais 1 meio de mv ao quadrado. Isso aqui representa a energia mecânica que o motor tem que fornecer a esses 1.000 litros de água. Pois bem,
Assim, esse cálculo, substituindo os valores, né? A massa é 1.000 quilos, a gravidade é 10, a altura é 10 metros. Então, aqui a energia cinética é um meio de 1.000 vezes a velocidade, que é 2 ao quadrado. Isso aqui, fazendo as contas, dá 1,02 vezes 10 elevado a 5 joules. Esse é o trabalho que a bomba tem que realizar sobre esses 1.000 litros de água para que ele atinja uma velocidade de 2 metros por segundo e se eleve 10 metros. O que temos que fazer agora é determinar a questão do tempo. Foi dada aí a potência do motor como 500 watts, né? Como potência é trabalho pelo tempo, então a potência, sendo 500 watts, basta substituir aqui o trabalho, que é 1,02 vezes 10 elevado a 5, e dividir pela potência, que é 500 joules por segundo. Essa conta aqui nos dá 204 segundos, o que responde assim à questão 84. Questão 85. Uma caixa d'água de 66 kg precisa ser içada até o telhado de um pequeno edifício de altura igual a 18 metros. A caixa é içada com velocidade constante em 2 minutos. Calcule a potência mecânica mínima necessária para realizar essa tarefa, em watts. Despreze o efeito do atrito e considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, para a gente responder a questão, primeiro vamos calcular o trabalho realizado para transportar essa água, né, a uma altura de 10 metros. Isso corresponde ao trabalho realizado contra a gravidade, que pode ser obtido como sendo mgh. Então, é a massa, que são 66 quilos, vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura que ela deve atingir, 18. Fazendo as contas, dá 11.880 joules. Tudo isso deve ser realizado em 2 minutos. Então, a gente sabe que potência é dado pelo trabalho dividido pelo tempo. Assim, o trabalho já foi calculado aqui como 11.880 joules e o tempo são 2 minutos, que tem que ser escrito em segundo. 2 vezes 60. Isso, fazendo as contas, dá 99 watts. Esta é a potência mecânica mínima necessária para realizar esta tarefa. Questão 86. Em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais, de massa 80 kg, com centros igualmente espaçados de 1 metro. Quando a velocidade da esteira é 1,5 metros por segundo, a potência dos motores para mantê-la em movimento é P0. Em um trecho de seu percurso, é necessário planejar uma inclinação para que a esteira eleve a carga a uma altura de 5 metros, como indicado na figura. Para acrescentar essa rampa e manter a velocidade da esteira, qual a potência adicional que os motores devem passar a fornecer? Bom, analisando a figura com cuidado, nota-se que o trecho inclinado, que nesse trecho daqui, inclinado, tem que caber 4 caixas, ou seja, nós temos que colocar essas 4 caixas nessa região inclinada. Isso significa dizer que a massa que a esteira tem que transportar nessa região é 4 vezes 80, 320 quilos. Esta é a massa. Qual é a potência adicional que temos que fornecer aos motores? A potência adicional que temos que fornecer aos motores é dado pela relação entre o trabalho que ele vai realizar para transportar esta massa de 320 kg até uma altura de 5 metros. Isso corresponde a nada mais do que o trabalho contra a força da gravidade, dividido pelo tempo gasto. Ou seja, a potência adicional é dado por o peso vezes a altura, mg ΔY sobre ΔT. Só que ΔY sobre ΔT, isso representa a velocidade da escada na direção vertical. Então, eu posso escrever a potência adicional como sendo mg vezes a velocidade na direção y. Bom, a velocidade na direção x tem que ser mantida, segundo o problema. Deve ser mantida em 1,5 metros por segundo. Isso foi dado no problema. Então, nós temos que determinar essa velocidade na direção vertical para encontrar a potência adicional. Bom, analisando a figura com cuidado, conclui-se que o trecho horizontal da escada corresponde a 4 metros. Então, se a gente observar aqui a figura, como foi dito que de centro a centro a distância é de 1 metro, então, de uma extremidade de uma das caixas do lado direito à extremidade do lado direito da caixa anterior, isso dá 1 metro.
Portanto, o trecho horizontal tem que ter 4 metros de comprimento, já que são 4 caixas. O trecho vertical corresponde a 5 metros. Portanto, eu posso desenhar esse triângulo e encontrar uma relação entre esses lados, que no caso aqui, a inclinação da escada deve ser dada por tangente de θ igual a 5/4. Para a gente determinar a velocidade na direção vertical, a gente vai usar também o mesmo triângulo, só que agora com os valores da velocidade. Eu tenho nessa direção aqui 1,5 metros por segundo e na direção vertical eu preciso determinar. Então, a tangente desse ângulo, que é a mesma que esse ângulo aqui, vai ser igual a quem? A cateto oposto, que é, no caso, VY, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é VX. De tal forma que eu posso escrever a velocidade na direção vertical, multiplicando a velocidade horizontal vezes a tangente do ângulo, que já foi determinada aqui. Então, como é 1,5 a velocidade da escada, vezes a tangente, que é 5/4, isso dá 1,875 metros por segundo. Agora sim, a gente pode determinar a potência adicional, multiplicando a massa vezes a gravidade vezes a velocidade na direção vertical, como a gente já tinha demonstrado. Bom, esse resultado dá 320 kg, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10 vezes a velocidade. Isso dá 6.000 watts. Esta é a potência adicional que temos que fornecer aos motores. Questão 87. Projetado para subir com velocidade média constante a uma altura de 32 metros em 40 segundos, um elevador consome a potência de 8,5 kW de seu motor. Considere que seja de 370 kg a massa do elevador vazio e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, determine o número máximo de passageiros de 70 kg cada um a ser transportado pelo elevador. O trabalho realizado pelo elevador é calculado pela expressão, o trabalho é a potência vezes o tempo gasto. Então, aqui é a expressão que define o trabalho. A potência do elevador é de 8,5 kW. Então, é 8,5 vezes 10 elevado a 3 joules por segundo. Como ele gasta 40 segundos para subir essa altura, então é só multiplicar por 40, a gente tem o trabalho realizado pelo elevador. Esse trabalho, ele é exatamente o trabalho necessário para elevar o elevador e as pessoas que estão dentro do mesmo. E corresponde ao aumento da energia potencial gravitacional do sistema. Portanto, eu posso escrever a energia potencial, a variação, o aumento da energia potencial, como sendo 3,4 vezes 10 elevado a 5 joules. Só que esse aumento da energia potencial gravitacional é dada pela expressão a massa total do sistema vezes a gravidade vezes a altura, que é igual a 3,4 vezes 10 elevado a 5. A altura é conhecida, são 32 metros, foi dado no problema. E a massa total corresponde à massa das pessoas somada com a massa do elevador, que eu vou chamar isso aqui de M maiúsculo. Dessa forma, a gente pode isolar aqui o M, né, a massa total do sistema, e dividir assim a questão da energia potencial dividido pelo produto de Hg, o que dá 1.062,5 kg. Essa é a massa total. Bom, para saber a massa dos passageiros, é só subtrair essa massa total da massa do elevador, que é 370 kg. E a gente sabe que isso aqui representa a massa de passageiros. Como cada passageiro em média tem 70 kg, então a gente pode dividir este número, 692,5 kg, por 70 kg, o que dá 9 pessoas. Então, são 9 pessoas que é o número máximo de passageiros que pode ocupar este elevador. Questão 88. Em vários países no mundo, os recursos hídricos são utilizados como fonte de energia elétrica. O princípio de funcionamento das hidrelétricas está baseado no aproveitamento da energia potencial gravitacional da água, represada por uma barragem, para movimentar turbinas que convertem essa energia em energia elétrica. Considere que 700 metros cúbicos de água chegam por segundo a uma turbina situada a 120 metros abaixo do nível da represa. Se a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico
e considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a potência fornecida pelo fluxo d'água? Vamos resolver a questão observando que em um segundo, né, como foi informado no problema, chegam 700 metros cúbicos de água na turbina. Então, isso equivale a quantos quilos? Bom, como a massa específica da água é de 1.000 quilos por metro cúbico, ou seja, cada metro cúbico equivale a 1.000 quilos, então 700 metros cúbicos equivale a 700 mil quilos. Esta é a massa de água que chega na turbina. Então, são 700 mil quilos. Agora, nós vamos determinar o trabalho realizado pela força da gravidade sobre essa massa d'água. Nesse caso, supondo que toda a energia potencial é transformada em energia elétrica, assim o trabalho realizado pela força da gravidade vale a massa vezes a gravidade vezes a altura, que nesse caso são 7 vezes 10 elevado a 5 kg vezes a gravidade, vamos supor que seja 10, como foi dado, vezes a altura, que nesse caso são 120 metros de queda d'água. Isso dá 8,4 vezes 10 elevado a 8 joules. Bom, isso tudo em um segundo. Então, nós podemos agora calcular a potência, né, fornecida por esse fluxo d'água. Nesse caso, a potência é dividir esse trabalho pelo intervalo de tempo. Se fizermos isso, nós encontramos 8,4 vezes 10 elevado a 8 watts. Joules por segundo. Esta é a potência da turbina. Expressando isso em kilowatts, lembrando que 1 kW são 1.000 watts, então se eu dividir isso aqui por 1.000, vai dar 8,4 vezes 10 elevado a 5 kilowatts. Esta é a resposta da questão 88. Questão 89. A eficiência de uma usina hidrelétrica é da ordem de 0,9, ou seja, 90% da energia da água no início do processo, se transforma em energia elétrica. A usina Ji-Paraná do estado de Rondônia tem uma potência instalada de 512 milhões de watts e a barragem tem a altura de aproximadamente 120 metros. Qual é a vazão do rio Ji-Paraná em litros de água por segundo? Bom, então, o problema pede para determinar a vazão, ou seja, nós temos que determinar qual é a massa de água neste processo. Para isso, vamos determinar qual é o valor da energia elétrica transformada em um segundo. Bom, nós sabemos que a potência é de 512 milhões de watts e a altura da queda d'água é de 120 metros. Então, em um segundo, a energia elétrica transformada, aí, no caso, ou seja, a energia mecânica do sistema, é transformada em energia elétrica. E quanto equivale essa energia elétrica? É só multiplicar a potência pelo intervalo de tempo. Em um segundo, nesse caso, são 512 vezes 10 elevado a 6 joules por segundo, que é, no caso, a potência, vezes o tempo de um segundo. Isso dá 512 vezes 10 elevado a 6 joules. Essa é a energia elétrica obtida. Bom, este valor corresponde a 90% de toda a energia mecânica. A energia mecânica é puramente, no início da queda d'água, é puramente gravitacional. Então, esses 90% a gente pode escrever como sendo 0,90 vezes a energia potencial gravitacional. Isso aqui é igual a 512 vezes 10 elevado a 6 joules. Como a energia potencial gravitacional é dada por mgh, então eu posso isolar aqui a massa, que é o que eu quero obter. Se a gente isolar aqui a massa, lembrando que a gravidade vale 10 e a altura aqui é 120 metros, isso nos dá 4,7 vezes 10 elevado a 5 quilos. Esse número é mais próximo de 500 mil quilos. Esta é a razão, é a vazão do rio Ji-Paraná, em litros por segundo, já que 1 quilo de água equivale a 1 litro. Então, o valor é de 500 mil litros por segundo. É a resposta da questão 89. Questão 90. Um elevador de massa 200 kg tem capacidade máxima para 6 pessoas, cada uma com massa de 70 kg. Como forma de economizar energia, há um contrapeso de massa 220 kg. Calcule a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir
com a carga máxima e velocidade constante de meio metro por segundo. Expresse o resultado em kilowatts. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, observe que nós temos aí uma massa total de 200 quilos, né, que é a massa do elevador, né, mais 6 pessoas de 70 quilos, o que dá, no total, 620 quilos. Então, a massa total do sistema, neste caso, é 620 quilos. É este o trabalho que o motor e o contrapeso têm que realizar para erguer de uma certa altura este sistema. Nós temos que calcular então o trabalho total realizado pelo motor e pelo contrapeso. Neste caso, o trabalho total é obtido nada mais do que o aumento da energia potencial gravitacional do sistema, que é mgh. Então eu posso usar isso daqui, né? A massa vezes a gravidade vezes a altura, isso representa o trabalho total realizado pelo sistema. Esse trabalho total é nada mais do que o trabalho realizado pelo motor mais o trabalho realizado pelo contrapeso. Assim eu posso isolar aqui nessa expressão o trabalho realizado pelo motor, que vai ser o trabalho total, realizado contra a gravidade, que é mgh, menos o trabalho realizado pelo contrapeso, que vai ser, nesse caso, a massa do contrapeso vezes a gravidade vezes a altura. Assim, eu colocando aqui esse termo GH em evidência, eu obtenho a expressão para determinar o trabalho realizado pelo motor. Muito bem. Por outro lado, a potência mínima é nada mais a potência mínima do motor, né, a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer essa tarefa, é você dividir aqui, no caso, o trabalho realizado pelo motor pelo intervalo de tempo gasto para fazer esse transporte. Neste caso, pego esse daqui, esse resultado, e divido pelo intervalo de tempo. Por outro lado, se a gente pegar aqui a distância que ele percorreu na vertical pelo intervalo de tempo gasto, isso me dá a velocidade com que ele desenvolve esse processo. Essa velocidade já é conhecida, é meio metro por segundo. Então, vamos chamar isso aqui de V. Assim, eu encontro uma fórmula para determinar a potência mínima, né, que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir, né, com essa carga máxima aí de 620 kg. Então, o que temos que fazer agora é substituir os valores numéricos. Substituindo aqui os valores numéricos, nós podemos escrever a potência mínima, né, vai ser igual a 620, que é a massa total do sistema, menos 220, que é a massa do contrapeso, vezes a gravidade, que é 10, vezes a velocidade, que nesse caso é meio metro por segundo. Então, multiplicando isso aqui, nós encontramos 2.000 watts, ou 2 kW. Esta é a resposta, ou seja, é a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com essa carga máxima aí de 620 kg. Questão 91. O projeto de transposição do rio São Francisco, ora em discussão, implicará a necessidade de se elevar 280 metros cúbicos de água por segundo, até uma altura de 160 metros. Sabe-se que a massa de 1 litro de água é 1 kg. Determine o valor da potência necessária para esse fim em watts. Muito bem. Bom, para a gente fazer esse cálculo, vamos determinar primeiro qual é o trabalho realizado nesta operação. Neste caso, o trabalho é nada mais do que o aumento da energia potencial gravitacional, que é calculado como sendo mgh. A potência é dada pela expressão o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, se a gente pegar o trabalho como sendo mgh e dividir pelo intervalo de tempo, a gente tem a potência requerida. Substituindo aqui os valores numéricos, né, nós temos a massa, já que são 280 metros cúbicos, e lembrando que cada litro equivale a 1 kg, isso aqui facilmente a gente conclui que 1 metro cúbico de água equivale a 1.000 kg. Portanto, 280 metros cúbicos equivale a 280.000 kg de água. Vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura, que são 160 metros, dividido por 1 segundo, já que a necessidade de se elevar essa massa em 1 segundo. Esse resultado nos dá
4,48 vezes 10 elevado a 8 watts. Então esta é a potência necessária para este fim. E assim a gente conclui essa lista, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? É importante que vocês tentem fazer primeiro as questões e assim, se não conseguir, aí consultar este vídeo. Mas de qualquer forma eu agradeço aí o uso, a participação aqui, o uso deste vídeo, né? De vocês usarem o meu canal, acessar o meu canal. Eu continue acessando, né? E obtendo assim conhecimento, que é o mais importante. Desejo a todos sucesso, né? E continue estudando, que esse é o melhor futuro para todos. Então, um grande abraço e, se possível, dê um ok lá, né? Acessando que você gostou deste material.